Olá, meu nome é Luísa. No PIBIC 2021-2022, eu tive como tema regulação emocional ao longo do ciclo vital, contribuição das funções executivas, e eu fui orientada pela professora doutora Corina Sattler. A regulação emocional ao longo do ciclo de vida é um mecanismo adaptativo essencial ao desenvolvimento humano e pode ser definido como o ato de regular experiências emocionais através de suas expressões comportamentais. A regulação emocional teria, de forma conceitual, uma estreita relação com as funções executivas, que são processos mentais conscientes realizados com o intuito de desempenhar determinado propósito. Ele pode ser dividido em 3 grandes grupos: controle inibitório, memória de trabalho e flexibilidade cognitiva, que juntos combinariam então um mais alto nível de funcionamento. Quanto ao desenvolvimento humano, as funções executivas obedecem a um padrão etário maturacional em U invertido, ou seja, com ápice entre a segunda e a terceira década de vida. Já a regulação emocional poderia apresentar melhoras ao longo da vida, e por isso esse trabalho teve como pergunta de pesquisa qual o papel das funções executivas no desenvolvimento e maturação da regulação emocional ao longo dos diferentes períodos de vida, a partir de uma revisão integrativa de literatura. Analisou outras bases de dados PubMed, Psychem, Scopus, Cielo, Web of Science e IBM, e o período de busca foi de agosto de 2021 a julho de 2022. Utilizou-se desses descritores, foram inseridos também nas bases que foram necessárias os descritores em espanhol, combinados pelos operadores booleanos and e or. Como critério de inclusão, analisou-se então artigos empíricos nos idiomas inglês, português e espanhol, estudos que associaram a estratégia de regulação emocional com as funções executivas em algum período de vida e os artigos disponíveis na íntegra. Como critério de exclusão, definiu-se duplicatas, artigos de revisão de literatura, relatos de casos, ou seja, todos aqueles que não eram empíricos, estudos que não apresentaram resultados para a relação entre regulação emocional e funções executivas, e aqueles estudos com temáticas divergentes, pesquisas com focos em resultados clínicos ou transtornos fisiológicos, parâmetros farmacológicos, socioeconômicos ou educacionais, e artigos que efetuavam a elaboração ou validação de instrumentos. Como procedimento de análise, teve, então, primeira etapa, análise do título, resumo e objetivo de cada um dos registros, com enfoque em excluir aqueles estudos com temática divergente. Já naqueles artigos que atenderam os critérios da primeira etapa, foi realizada uma nova verificação dos critérios de inclusão, revisando o texto em formato completo. Os dados extraídos foram tabulados a partir dos dados que foram essenciais para esse estudo, então, base de dados encontrada, referência, amostra e faixa etária, o objetivo, qual função executiva, qual habilidade cognitiva associada, instrumentos neuropsicológicos utilizados e principais resultados e conclusões. Então, essa descrição geral das etapas realizadas nessa revisão, que obtive, então, 353 artigos empíricos, 28 artigos potencialmente relevantes, que esses foram usados na íntegra, e 2 artigos incluídos. O primeiro deles foi encontrado na base de dados Scopus e teve como objetivo investigar o efeito do bilinguismo no processamento cognitivo e emocional, que é parte integrante da regulação emocional, e estudou, então, como função executiva a memória de trabalho. Já o segundo artigo foi encontrado na Web of Science e teve como objetivo comparar o desenvolvimento e controle emocional e de esforço em crianças muito prematuras, aos 42 meses de idade, e em crianças a termo da mesma idade. E teve como função executiva analisada, né, a habilidade cognitiva analisada, o controle de esforço, que é associado ao controle inibitório. A regulação emocional, então, essa capacidade intrínseca de autorregular-se, a partir do monitoramento das suas expressões emocionais, poderia ser relacionada aos processos top-down, utilizados quando o instinto ou a intuição seria inadequado numa determinada situação. Essa relação teria intuito também na análise da interação estrutural e funcional do funcionamento do córtex pré-frontal ao estímulo emocional flutuante, mas não se encontrou na literatura estudos que relacionassem esses dois conceitos na perspectiva do ciclo vital. O primeiro artigo tem linguismo como uma característica individual que poderia demonstrar melhoras na regulação emocional, visto que essa proficiência linguística poderia ter uma melhora na memória de trabalho. No entanto, esse artigo não conseguiu demonstrar melhora significativa da regulação emocional entre os dois grupos, bilíngues e monolíngues, e quanto ao estado da arte relacionando a regulação emocional e a memória de trabalho, houve uma escassez muito grande na literatura de estudos com indivíduos neurotípicos. Já o artigo 2, ele analisou o déficit de desenvolvimento emocional e habilidade de reconhecimento, atividade e regulação emocional em conjunto com tarefa executiva de controle de esforço em crianças nascidas prematuras. Houve, então, um risco de habilidade de controle emocional de esforço, que é interligada ao controle inibitório, e essa é uma habilidade relacionada à capacidade de controle de atenção e de comportamento, que exerceria, por fim, a autorregulação. As funções executivas seriam um conceito guarda-chuva, que abrigariam aqueles 3 campos que eu já falei anteriormente, e o controle de esforço seria um construto associado ao controle inibitório, memória de trabalho, e estariam como blocos inerentes ao desenvolvimento da autorregulação, que é um produto da regulação emocional. Esse estudo foi insuficiente para delimitar essa problemática, porque não encontrou na literatura dados correspondentes a indivíduos de todas as faixas etárias estudadas, para então estabelecer um padrão etário maturacional. Destaque-se também que as capacidades executivas emocionais e suas inter-relações poderiam auxiliar no esclarecimento de psicopatologias, então é essencial o enfoque à tipicidade desses conceitos. Essas foram minhas referências. Obrigada.